Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer à organização, à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Vereador, à Virgínia Frois, este convite, este desafio. Eu entendo isto como um desafio, naturalmente, mais do que como um convite de natureza formal. É um desafio para eu vir, de facto, falar acerca de um monumento tão significativo, mas ao mesmo tempo um bocadinho escondido e, de alguma maneira, até desvalorizado no contexto desta região. E vi falar também daquilo que a Virgínia falou, das layers diferentes, das várias sobreposições iconográficas que se foram registando neste espaço. E como ela disse, de facto, as mais importantes e significativas acabam por decorrer num espaço sensivelmente 100 anos, não mais do que isso, e como é que isso tudo representa, por um lado, uma certa resistência de certos temas que atravessam esses vários 100, 120 anos, mas ao mesmo tempo também as adaptações que essas repinturas, que esses novos registros vieram trazer ao mesmo espaço, não é? E isso foi uma coisa que me despertou. Naturalmente, na altura, ela disse-me: olha, vais falar na mesma sessão em que vai falar o Frei Bento Domingues, que eu fiquei logo contentíssimo, naturalmente, como todos vocês, pela perspectiva que estava logo à minha frente, pelo espicaçar da imaginação que só o nome dele me suscitou ao saber que vinha falar a seguir a ele, e depois também da Milene Gil, que é uma especialista de conservação e restauro da área dos frescos e que viria falar depois da área mais técnica, não é? Enfim, a Milene não pôde vir por razões, eu de qualquer maneira conheço o trabalho dela e ele aparecerá de alguma maneira também aqui referido, e de facto não posso vir fazer aquilo que o Frei Bento Domingues fez, que foi quando chegou aqui, alterou o seu discurso, readaptou, enfim, porquê? Porque eu não posso agora sair daquilo que me foi evidentemente suscitado, que me foi desafiado, não é? E depois da magnífica intervenção que ele nos proporcionou, todo esse espicaçar da nossa imaginação para encontrar o amor e a descoberta de nós próprios, eu fui sentindo um bocadinho a encolher durante a intervenção dele, que era: o que é que eu agora vou dizer depois disto, não é? Já não há mais nada para dizer, enfim, só posso dizer outra coisa, e aquela outra coisa que eu vou dizer é exatamente pô-los a ver o edifício que está à vossa volta e perceber como é que ele, de alguma maneira, se gerou e se foi constituindo no tempo, também como é que ele foi esquecido e depois como é que agora o podemos reabilitar. Enfim, a história da ermida ou da capela de São Pedro da Ribeira é, enfim, conhecida. Ela parece que, de facto, terá sido fundada nos primórdios da nacionalidade, portanto, à volta de 1220, ou que existem já referências à sua existência, mas não seria esta que estamos a ver, porque ela efetivamente é construída como está uma lápidezinha ali, mesmo encostada ao altar colateral. Vocês estão a ver, no meio da parede há uma pedra, não? E é essa lápide que nos diz que foi na era de 1511, eu aliás não a reproduzo, mas reproduzo a transcrição que o saudoso Túlio Espanca faz desta lápide que está ali e que indica que ela foi na era de 1511 anos, se fez esta capela pelos fiéis de Deus. Ora, é uma capela muito próxima do rio Almansor, portanto, daí o nome São Pedro da Ribeira, naturalmente, porque ela ficava próxima da Ribeira, um bocadinho já longe do aglomerado populacional, como ainda hoje fica, não é? Do aglomerado populacional principal de Montemor. E, portanto, ela era um pouquinho fora do circuito urbano propriamente dito, mas ao mesmo tempo ela congregava com certeza várias comunidades. Esta confraria dos fiéis de Deus que enfim, tem capacidade económica para erigir, e eu digo capacidade económica porque era necessário mesmo ter essa capacidade económica para levantar, por muito simples que fosse o templo, como é o caso, de qualquer maneira era preciso reunir condições para o levantar. E, desde logo, também para o ornamentar, não é? Um espaço de culto não pode abrir ao público e não pode cumprir as suas funções se ele não estiver, e aliás as visitações da época eram muito estritas e muito rigorosas sob esse ponto de vista, portanto as autoridades eclesiásticas andavam pelo país a fazer visitações para saber se os locais de culto estavam de facto adaptados à prossecução dos seus fins, e isso implicava naturalmente a existência de imagens
a partir das quais se pudesse fazer o culto. E a imagem era, naturalmente, como vocês veem logo, aquele fresco que não era a única peça que ali estava, atenção, porque vocês repararem bem, digamos, ao lado do fresco, vêem-se imensas folhagens, muito do estilo e do gosto manuelino, e portanto nós podemos imaginar que originalmente, para além do fresco propriamente dito, existiriam todos aqueles conjuntos de folhagens que envolviam, como se de facto as folhagens fossem aliás, o que reparam até são videiras, portanto há uma referência eucarística clara à questão com a questão da videira, portanto haveria com certeza toda a parede de fundo estaria recamada dessa decoração de folhagens na qual a videira teria um elemento simbólico determinante, e depois ao centro, sobre o altar, abria-se efetivamente uma espécie de quadro dentro daquela própria representação pictórica, quase em tecido, não é? Quase como se fosse um tecido, quase como se fosse um têxtil, e essa representação pictórica é de facto a mais interessante de todas as que aqui se encontra, e eu vou daqui a pouco já falar um pouquinho, que é a representação de São Pedro Papa, mas muito mais interessante do que a representação de São Pedro Papa é tudo o que está à roda de São Pedro Papa, e que é efetivamente uma tentativa de representação neste início do século XVI, ou nestas primeiras décadas do século XVI, do que seria a vida social na Montemor da época. Não é que Montemor esteja ali representado, porque e é importante que todos nós compreendamos isso. O Renascimento representa, por vezes, a paisagem, ou esta época representam a paisagem e representam como se elas fossem verdadeiras, mas não necessariamente a paisagem real, aquilo que nós podemos ver a partir. Mas, de facto, ali está uma cidade muralhada, como era Montemor, ali estão uma série de montes frondosos, e depois estão representações da vida rural, que deveria ser, de facto, a principal ocupação que caracterizava os habitantes desta região. E depois, como lugar insólito, de facto, em toda a representação, do vosso lado direito vinha um elefante. Mas aí também temos que compreender o contexto em que esta pintura é realizada, numa altura em que o rei Dom Manuel recebeu, vindos do Oriente, presentes de animais exóticos, mandou até um elefante ao Papa. Não sei se não será uma referência concreta a esse acontecimento, porque essa cerimónia data de 1514 e, portanto, 11 a construção, 14, se calhar, a celebração desse acontecimento importante, quando o rei Dom Manuel mandou, então, num ato por um lado de obediência, mas por outro lado também de celebração e de manifestação, que era muito típica de Dom Manuel, a ostentação do seu novo poder, no fundo, de toda a sua utopia, porque o Dom Manuel tem ao longo do seu reinado esta ideia de se transformar numa espécie de rei do mundo, com a dimensão também de planetarização do cristianismo. Portanto, ele levaria o cristianismo a todas as partes do mundo, e daí assumir esse seu título, e de facto aquele título quilométrico que ele tem: rei de Portugal e dos Algarves, da Acaia e da Alemar em África, senhor de Guiné e da conquista, navegação e comércio de Índia, Pérsia, Arábia, enfim, um título quilométrico, não é? Portanto, ele quer ser rei do mundo, não é? E justifica isso no plano religioso, não é? Que vai transportar o cristianismo planetariamente, e portanto essa planetarização do cristianismo vai tê-lo como uma espécie de vanguarda, não é? E é isso, de certa maneira, que está, como eu já várias vezes também tentei demonstrar, na famosa janela de Tomar. É essa utopia manuelina que está lá consagrada através dessa visão planetária, ou dessa ideia de planetarização do cristianismo. Ora, mas o que é interessante é, portanto, a presença do elefante invoca claramente a questão do rei Dom Manuel e das suas ofertas ao Papa, e depois o resto é todo ele, e claramente, sem qualquer sombra de dúvida, uma referência aos tipos de atividades que definiam a Montemor da época. Portanto, o pastoreio, vamos continuar, e aliás aqui está, exatamente, os elementos que eu falava são estes que aqui se encontram, estão a ver tanto de um lado como do outro.
elementos de fresco que me parecem ainda coevos do quadro central. E que, eu vou só saltar agora uma coisa de nada, mas é para explicar exatamente estes vários elementos. Portanto, a cidade morada, com as mulheres que chegam à sua porta, portanto, que teriam ido ou lavar roupa ao rio, ou buscar água ao rio, qualquer coisa relacionada naturalmente com até a fonte de água doce que é a ribeira, a ceifa que se decorre no segundo plano, portanto, no outro lado temos o pastor e as ovelhas, e finalmente também não deixa de ser interessante os pescadores, o que reforça esta ideia da relação próxima com a ribeira. Serão até as figuras secundárias mais destacadas no contexto da figuração secundária, não é? Portanto, são mais importantes em escala do que todas as outras que se encontram à volta. Portanto, isto é uma espécie de um fresco da vida social de Montemor, no momento em que esta capela é erigida e se celebra a oferta a Dom Manuel do famoso elefante que veio da África ou do Oriente. Mas isto não ficaria por aqui, porque exatamente 50 anos depois, 50, 60 anos depois, agora as datações são um bocadinho difíceis de estabelecer, a capela recebe um novo ornamento, e que é interessante porque é uma peça que vai tapar, é feita à medida, rigorosamente, do fresco, tapa o fresco, mas não o destrói, é interessante, tapa-o, mas não o destrói. Essa questão não é de sumenos importância. Há aqui um desejo de atualização estética, atualização iconográfica, já vamos ver, e isso também deve ter provocado, naturalmente, se calhar alguma decoração adicional. Não ainda são estes frescos grandes, mas de vez em quando nós vemos umas janelas abertas no escaiolado que atualmente ocupa quase toda a nave, e já se vê uma coisa ou outra como uma ponta de diamante que aparece ali à entrada, e parece-me que provavelmente houve um desejo de fazer uma nova decoração do templo para acompanhar esta abertura e inauguração do novo retábulo, e então teria havido uma certa decoração a nível de fresco, a nível de rodapés, a nível de algum elemento segurativo. Sabem que o fresco tem esta particularidade, é que não só é no sul de Portugal uma das revestimentos artísticos mais comuns, juntamente com o azulejo, nos séculos XVI, XVII e XVIII, mas como também, à medida que ele se ia deteriorando, a necessidade de colocar novas camadas por cima. Daí os tais camadas que nós vamos vendo progressivamente a aparecer, e que cada vez que se fazem estudos de conservação a este nível, se vão descobrindo outros elementos por baixo. Ora, o retábulo é outra coisa completamente diferente, é, no fundo, pronto, agora vou saltar para o retábulo propriamente dito. Houve aqui uma tentativa de explicar ainda, antes de falar do retábulo, peço desculpa, porque como não estou na sequência, estou só a ver aqui, que é o saudoso Túlio Espanca tinha estabelecido uma ligação com um outro fresco alentejano muito importante, que é o famoso fresco do Paço da Audiência em Monsaraz, e que representa, de facto, uma relação entre a justiça divina e a justiça terrena. E que no topo, portanto, temos Jesus como julgador final, precisamente, não é? Entre dois profetas que apresentam filacteras com a forma do alfa e do ômega, portanto, enfim, o princípio e o fim. E depois em baixo temos uma alegoria da justiça terrena, ou digamos uma ilustração de como é que a justiça terrena pode ser realizada, o bom juiz e o mau juiz. O bom juiz cujas ações estão a ser coroadas por dois anjos, o mau juiz com duas caras, não deixa de ser logo interessante, não é? A vara de juiz partida, o que indica o mau desempenho das suas funções, e depois de um lado a receber um suborno, do outro lado, enfim, ou seja, de facto, o juiz venal é o que está aqui representado. Ora,
Houve muita discussão relativamente à datação deste fresco. Eu acho que ele estará situado no final do século XV, quando, durante exatamente o reinado de Dom João II, há uma grande insistência na importância da justiça, portanto, numa reforma da justiça, na importância da justiça. E, portanto, eu penso que é nessa altura que há condições para se pintar. Enfim, houve autores que pensaram que ele podia ser um século anterior, mas eu, nem figurativamente, nem sob o ponto de vista da ocasião social para poder fazer este tipo de representações, acho que estaríamos, de facto, perante uma peça do século XX. Portanto, não muito longe deste fresco de Montemor, que, portanto, eu estaria a datar de cerca de 1514, ou pouco depois, 1515, mas, para todos os efeitos, não feito pelos mesmos artistas, uma vez que a figuração é diferente. Embora haja alguns pontos de comuns, sobretudo num certo arcaísmo do desenho, digamos que a pintura a fresco em Portugal está sempre alguns passos atrás da pintura sobre painel, sobre madeira, a pintura de retábulos. Porquê? Porque as grandes oficinas de pintura da época, que trabalhavam para a corte, que trabalhavam para os principais bispados e que eram, portanto, que tinham as grandes encomendas, eram as oficinas de pintura de retábulos. E, portanto, os mestres mais secundários era a quem se entregavam as empreitadas de frescos, que eram, portanto, também menos bem pagas e, portanto, como tal, teriam artistas menos qualificados. Portanto, a grande pintura, essa era a pintura que era feita a óleo. Ora, portanto, como eu disse, cerca de 50, 60 anos depois, então, cria-se uma nova estrutura devocional, um grande retábulo que é colocado com o mesmo tamanho, rigorosamente, do fresco que ali estava. É mesmo destinado a tapá-lo, de facto. E porquê essa questão? Porque eu penso que há questões de atualização estética que estão por trás. Há também, provavelmente, um enriquecimento da comunidade que a leva a olhar para o fresco, que também poderia ter começado a ter aspectos de deterioração. Portanto, podemos também considerar que poderia ter começado a notar-se algum problema de deterioração, porque basta haver uma infiltração ao nível das coberturas e estas paredes começarem a receber, como se fossem papéis mata-borrão, não é? O líquido, para que as águas pluviais, para que imediatamente estas pinturas comecem a denotar problemas de conservação. E há uma coisa muito importante que todos nós devemos compreender, é que a população normalmente não aceita que determinadas obras, sobretudo as que estão no altar, se apresentem com deterioração, não é? Com marcas de deterioração. E, portanto, talvez a própria comunidade tenha achado que rachas, elementos que estavam, de facto, a manchar a qualidade da imagem, suscitassem a sua substituição. Mas, por outro lado, também há, naturalmente, o desejo de emular outras igrejas que tivessem já estruturas retabulares e esta também não quisesse ficar atrás, e então vamos pôr a estrutura retabular. Vocês estão a perguntar, mas todos sabem com certeza que ela não está hoje aqui, porque foi deslocada, foi restaurada no Instituto de Figueiredo e está hoje na Igreja do Calvário e, portanto, no Coro Alto. Enfim, não será o lugar que eu acho mais necessário, interessante para pôr um retábulo, mas de qualquer maneira, porque até de certa maneira, perante o espectador atual, pode dar a ideia de que aquela pintura teria sido feita para aquele local, o que não é o caso, nem nunca foi feita sequer para aquela igreja, portanto, deveria, a meu ver, ser colocada de outra forma. Por outro lado, também, como vão ver, e eu, aliás, confirmei isso aqui, há uma troca relativamente à imagem original, que é esta que estamos a ver, há uma troca dos registros intermédios, e eu penso que isso foi eventualmente feita na altura no Instituto de Figueiredo, por questões de narrativa, que já vamos também elaborar, mas, enfim, eu penso que, de facto, a substituição tem que ver com emulação com outros templos, muito provavelmente, enriquecimento da comunidade que deseja ter uma obra de arte mais atualizada, e há uma outra questão que é uma questão de normalização religiosa.
não é? Nós estamos, nesta altura, no fim, ou a atingir a conclusão do Concílio de Trento, a publicação das suas normas no nosso país, que valeu como lei, exatamente, e, portanto, um desejo das autoridades religiosas em utilizarem a imagem de forma normativa. Portanto, a imagem como, já não, como aqui tínhamos uma espécie de demonstração da comunidade, portanto, teatro da comunidade, mas agora a imagem vai servir fins catequéticos. Portanto, é necessário utilizar a imagem para transmitir um conjunto de valores que, na altura, entre grande polémica entre a Igreja Católica e o protestantismo, no nosso país, essa polémica é normalmente também secundarizada pela oposição cristãos novos, portanto, cristãos velhos, cristãos novos, ou judaizantes e cristãos, e isso vai obrigar as autoridades religiosas a utilizarem a arte como um instrumento de catequização das comunidades. E então vamos ver, de facto, uma imagem completamente distinta, embora reparem que Pedro, que curiosamente no fresco do século XVI está descalço, eu fui só confirmar isto hoje, exatamente, está descalço, portanto, vejam a diferença essencial que aqui encontramos, não é? A figura apresenta-se entronizada, não é? É de facto, como ali também está, entronizada, mas de facto o cenário é completamente campestre, é como se Pedro fosse uma espécie de uma aparição do chefe da Igreja no meio deste território. Agora aqui vemos um chefe da Igreja totalmente entronizado, rodeado, num trono renascentista, inclusivamente, até já, se quisermos, mesmo com características do maneirismo, do estilo artístico do maneirismo, e, sobretudo, trata-se de uma imagem que já era recorrente na arte portuguesa, na pintura retabular. Eu estou aqui a mostrar-vos dois dos mais importantes São Pedros realizados na famosa oficina de Viseu. Um encontra-se no Museu Grão Vasco, que é o do lado esquerdo, e que pertenceu à sede de Viseu, portanto foi mandado fazer para a sede de Viseu. O outro encontra-se em São João Tarouca, que é um mosteiro, nos arredores de Lamego, e ainda hoje se encontra in situ, portanto no lugar para onde foi feito, enquanto que o outro foi deslocado da Catedral para dentro do Museu Grão Vasco, que era no edifício ao lado, era um antigo paço episcopal. Portanto, estas imagens de Pedro entronizado como primeiro Papa já se tinham divulgado na pintura retabular, portanto não foi nada difícil nem sequer era necessário recorrer a esta imagem anterior, embora com certeza que os encomendadores suscitaram que o pintor reproduzisse de novo São Pedro Papa, porque ele podia, como nós vamos ver facilmente, recorrer a outros episódios da vida de Pedro e, portanto, escusava de ser apenas São Pedro Papa, mas estes já existiam. Reparem que nestas duas imagens também encontramos cenas no fundo. Ou seja, a partir da construção dentro da qual se encontra a figura de São Pedro, abrem-se duas janelas, duas vedute, como nós diríamos, não é? Utilizando o termo em italiano, e então através dessas vedute nós vemos dois episódios da vida de Pedro. Curiosamente há sempre um que se repete, que é o Quo Vadis, mas em Viseu e em Tarouca modificam o outro, não é? Em Viseu, para o clero secular, é a minha interpretação, e, portanto, para uma catedral, de alguma maneira. Portanto, Pedro é o chefe da Igreja, tanto do clero regular como do clero secular, naturalmente, não é? Aqui temos a vocação de Pedro, que é também um tema que vai aparecer no nosso retábulo, curiosamente, não é? Aqui. E depois o Quo Vadis, e, portanto, no fundo, o chamamento e, finalmente, se quisermos, uma espécie de um segundo chamamento, não é? Que é quando Pedro vai a fugir de Roma, Jesus aparece-lhe e chama-lhe a atenção quando ele lhe pergunta para onde é que vais, Senhor, não é? E ele diz, volto a Roma para ser crucificado. Ele percebe, esse é o seu caminho, portanto, para de facto cumprir o seu destino, ele tinha que voltar a Roma e, embora tudo isto seja, como é evidente, um conjunto de histórias que foram em seguida elaboradas a partir da lenda de Pedro, não é? No contexto da lenda de Pedro. No outro temos, de facto, o Quo Vadis, que aliás troca de lugar, portanto passa para a esquerda em vez de estar à direita, e finalmente a instituição da Igreja e, portanto, Pedro, não só o momento em que
a entrega das chaves, mas sobretudo um outro episódio que é imediatamente anterior e que é quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, as ovelhas reconhecem a minha voz, e portanto Pedro e Jesus estão diante de um rebanho, não é? Portanto entrega-lhe o rebanho dos fiéis, e portanto eu aí considero que, estando aliás o próprio trono gótico de São Pedro em contraste com o trono renascentista da peça de Viseu, eu veria que aqui estamos a distinguir aquilo que é a Igreja renascentista como herdeira do mundo greco-latino, e do outro lado nós estamos a ver a Igreja como herdeira da tradição monástica medieval, e daí a utilização do estilo gótico na cadeira de Pedro propriamente dita, na sua cátedra, efetivamente. Ora, aqui temos uma cátedra, sem dúvida nenhuma, e totalmente clássica, portanto, ou seja, estamos na tal fase em que a Igreja é, para todos os efeitos, também a herdeira do mundo antigo, e agora culturalmente herdeira do mundo antigo também, porque todo o esforço de reabilitação da cultura clássica do Renascimento já foi incorporado pela tradição da Igreja, e particularmente a partir de determinadas ordens religiosas que fizeram todo esse trabalho de seriação e filtragem da cultura clássica para a sua utilização pela Igreja, ou reutilização pela Igreja. E vamos ver então as outras imagens. Ora, no registro intermédio, que hoje em dia é infelizmente o registro superior, mas era originalmente o registro intermédio, nós temos uma vez mais o chamamento, e curiosamente a outra não é, poderia ser o arrependimento de Pedro, e é, sem dúvida, é a contrição de Pedro, mas não está aqui nem o galo, nem, portanto, o episódio verdadeiramente da negação, exatamente, mas está a contrição. E eu penso que esta imagem se apresenta exatamente com um valor de normatividade sacramental. Ou seja, o que a imagem está aqui a chamar a atenção é para a necessidade de contrição, de arrependimento, para a necessidade também do sentimento de conciliação, do sacramento de conciliação. Portanto, é uma chamada de atenção a que se o próprio primeiro Papa se arrependeu, fez a sua contrição, o cristão tem também de realizar periodicamente a sua contrição, o reconhecimento e a confissão dos seus pecados e, portanto, o sacramento da confissão. Não nos esqueçamos que uma das grandes combates dos protestantes contra os católicos era a não aceitação de uma série de sacramentos e que levou a Igreja a reafirmar a validade e a importância dos sacramentos na vida cristã. Portanto, penso que claramente aqui está uma chamada de atenção a essa questão. E, em seguida, no registro superior, digamos, aqueles que são os momentos apoteóticos da vida de Pedro. Efetivamente. Por isso é que eu acho que é errado pensarmos que a narrativa se tem que fazer de cima para baixo, porque ela pode ser feita de baixo para cima. E de baixo para cima, como nos vitrais das catedrais medievais, ela é feita de baixo para cima. E então temos aqui os momentos apoteóticos, aqueles que estão no topo da composição. Ou seja, o Quo Vadis, uma vez mais, portanto é um momento fundamental da revelação do destino de Pedro, e depois a sua crucificação, que também, de acordo com a lenda de Pedro, Pedro pediu que fosse virado de cabeça para baixo por humildade para com a mesma morte que Cristo tinha sofrido. Mas o que é interessante é que estamos a ver uma celebração de Pedro agora com a dimensão narrativa, ou seja, com um desdobramento de episódios, e finalmente a parte de baixo do retábulo, vamos ver lá atrás como é que ele era, não é? Apresenta uma predela. Nós chamamos aquele registro inferior uma predela. E essa predela já não tem nada a ver com a lenda de Pedro. Essa predela já não tem nada a ver com a representação do primeiro Papa e do apóstolo em quem Cristo instituiu a Igreja, ou a chefia da Igreja. Tem que ver com os intercessores que esta comunidade valorizava para diferentes males do corpo e do espírito, o que não deixa de ser extremamente interessante. Eu até chamaria que, no fundo, estaríamos numa espécie de Serviço Nacional de Saúde na época, na medida em que estes intercessores eram sempre muito procurados
para aliviar precisamente doenças variadas que afetavam não apenas os corpos das pessoas, mas também por vezes o gado, ou seja, a base da riqueza dessas comunidades. E, portanto, muitos destes intercessores era a quem as comunidades dirigiam as suas preces para protegerem o seu corpo e para protegerem os seus bens. Mas também para protegerem protegerem em geral também a sua fé, a sua crença. E é interessante pela presença, como nós vamos ver aqui, de um santo cuja relação com esses males do espírito, digamos, é direta. Ora, começamos logo por Sebastião e Lourenço, não é? Sebastião era um patrono fundamental relativamente a uma doença terrível até ao final do século XVI, a peste, não é? Portanto, quer de São Roque, quer São Sebastião protegiam exatamente contra a peste. Lourenço, que morreu, portanto, cujo instrumento de martírio é aquela grelha, não é? Na qual ele foi colocado, tinha uma outra intercessão relativamente a questões relacionadas com fogos, não é? Com incêndios, não é? Por exemplo, ele é um patrono, por vezes, dos bombeiros também. Porquê? Porque exatamente, provavelmente, durante o verão, como hoje ainda acontece, embora muitas vezes por mão criminosa, como sabemos, não é? Existem o flagelo dos incêndios que devasta as searas, que devasta os campos, portanto, fazia as pessoas perderem os seus bens, não é? Em seguida temos uma tríade muito interessante, Brás, António, Santo António de Lisboa, naturalmente, e Bento. Não é? Brás tem que ver com a proteção aos rebanhos muito importantes aqui no Alentejo, os dos porcos, precisamente, não é? Portanto, na sua lenda há exatamente uma pobre mulher a quem ele conseguiu libertar da boca de um lobo um porco que era o porco era o único sustento que ela tinha, e depois ela foi levar à prisão onde o santo se encontrava a cabeça do porco e as pernas do porco cozinhadas, enfim, como um voto de agradecimento, não é? Aqui um exemplo concreto, lá está, de uma mulher pobre que não tinha nada, mesmo assim cozeu o seu próprio porco, aquele que o santo tinha salvo da voracidade dos lobos, e foi entregá-lo ao santo. E, portanto, e também era muito importante para doenças do foro da garganta. Mas atenção, é que as anginas simples, que hoje em dia qualquer pessoa cura com grande facilidade, podiam degenerar em difterias terríveis e, portanto, em mortes muito rápidas, não é? Depois temos duas outras figuras, portanto, Santo António tem um espectro de intercessão bastante largo, diríamos assim, não é? O Frei Bento menos concordará comigo que há santos de largo espectro, há santos de menor espectro, enfim, em relação às suas intercessões, não é? E, portanto, tal qual como os antibióticos, também há de largo espectro, pequeno espectro, por isso é que eu insistia na questão, sem qualquer gozo, evidente, é importante dizer, sem qualquer ironia, relativamente à questão do Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque realmente as pessoas pediam a estes santos a intercessão relativamente a esses males. E que Santo António está aqui, naturalmente, por questões, penso eu, essencialmente relacionadas com a dúvida, não é? Porque, como sabem, ele foi um pregador absolutamente excepcional relativamente contra a heresia, não é? Contra, enfim, as vozes heréticas que se levantavam e que ele foi combatendo, digamos assim, essa heresia. E também São Bento, o fundador do monaquismo, curiosamente, não é? Também não foi por acaso que o anterior Papa se chamou Bento, evidentemente com um desejo de reevangelizar a Europa de que o São Bento tinha sido, mostra por um lado essa relação e reparem, é contra os venenos, porque ele tem na mão um cálice que está a abençoar de onde sai uma serpente, porque a certa altura os seus próprios companheiros quiseram envenená-lo e ele
abençoou o cálice e o veneno, o copo partiu-se de resto, e depois o veneno, que no fundo é, neste caso, o mal, o diabo que o quer separar, lá está, como dizia o Frei Bento Domingos, que o que queriam separar, no fundo, deles, levou a esse gesto. Portanto, também, mas o São Bento tem aqui também um outro papel. O São Bento era muito reclamado como intercessor contra a morte súbita, e a morte súbita tem duas situações muito aterradoras, não é? Que é, por um lado, as crianças, não é? E os jovens, e isso para as famílias era, em muitas circunstâncias, dramático, porque deixavam de ter sucessão, deixavam de ter quem as continuasse, digamos assim, sobretudo as famílias poderosas, que essas estavam sempre a pensar em quem é que ia ficar com os bens que lhe sucediam, mas também os pobres camponeses, que a família alargada era o seu próprio sustento também, no futuro, como hoje em dia estamos outra vez forçados a viver, não é? Na família alargada, porque estamos, de facto, em situações de muita carência, mas a morte súbita, que é a morte sem sacramentos. Portanto, eu morrer sem me preparar para a morte. E, portanto, também a morte súbita pode atacar quando eu menos espero e, portanto, impedir-me de me preparar para, finalmente, encarar a morte. Finalmente, a última das imagens da predela. Então, aí é que estamos mesmo no Serviço Nacional de Saúde, porque são os santos médicos Cosme e Damião, não é? Que, inclusivamente, reparem, é muito interessante porque eles estão na mão elementos científicos para analisar, portanto, um está a compor os medicamentos, portanto, as mesinhas que serviam de medicamentos, o outro está com um balão de ensaio a analisar a urina. Portanto, ou seja, tudo isto revela também, e muito provavelmente, a existência de uma comunidade de físicos já na cidade ou na vila de Montemor o Novo, que provavelmente contribuiu para que este retábulo fosse realizado. Portanto, muito provavelmente já era uma comunidade mais alargada, não apenas rural, como aquela que vimos essencialmente no fresco, mas agora também citadina, urbana, de ofícios, que estava envolvida na cotização para realizar este retábulo. Ora, nada disto. Aqui temos o retábulo, na maneira como eu acho que ele deverá ser recolocado, que era como ele estava na moldura original, portanto, o ter-se alterado a sua localização, me parece, não vejo qual é a justificação, é só por causa de que a leitura tem que ser de cima para baixo? Não, a leitura pode ser de baixo para cima, como aqui é feita, para que os temas apoteóticos fiquem no topo, exatamente, mais perto do alto. Os intercessores a quem nós pedimos o alívio dos males físicos, terrenos e espirituais estão cá em baixo, digamos assim, mais discretos, na medida em que a principal questão está relacionada com o oráculo da capela, o São Pedro. Mas, e aqui vemos precisamente os dois grandes momentos, o fresco manuelino, portanto, cerca de 1514 ou 15, e depois a peça de 1560, enfim, poderia admitir chegar a 70, mas eu acho que estilisticamente não consigo colocar este retábulo muito perto dos anos 70, preferiria que ele estivesse na década de 60, mais ou menos, pelas suas características estilísticas e pelo modo como ele se pode relacionar com obras de outros pintores ativos aqui no Alentejo, como António Nogueira, que tem Ferreira do Alentejo, que tem também pinturas em Beja, e que, enfim, se aproxima estilisticamente deste tipo de composições. Finalmente, as intervenções fresquistas nos séculos XVII e XVIII, não é? Ora, 50 anos depois da realização do retábulo, parece que não continuava a não agradar à comunidade, porventura, o que tinha. Não é? Já estava esquecido o pobrezinho do fresco, porque esse foi tapado pelo retábulo. Com certeza que no espaço de uma geração todos se esqueceram que estava lá o fresco, e assim se esqueceram até aos anos 60, quando ele foi desentaipado ou ser retirado o retábulo para ser restaurado, exatamente, e é nessa altura que se descobre o retábulo, o fresco,
original, o manuelino, exatamente, mas no século XVII há o desejo então de enriquecer. Muito provavelmente já toda a ousia, ou seja, todas as abóbadas e as paredes tinham decoração, ou ainda a original, aquela decoração de características manuelinas que vemos à roda, ainda a emergir à roda do fresco figurativo, ou então, eventualmente, teria uma decoração feita no tempo do retábulo, com características mais classicistas, mais renascença. O que é facto é que, na viragem do século XVI para o XVII, concretamente em 1612, há uma nova empreitada. E essa empreitada faz esta peça que está no arco triunfal e que é uma anunciação. Portanto, o programa é interessante porque o programa começa a ser mais cristológico, mais centrado na figura de Cristo. E, portanto, vemos aqui a Anunciação. Por vezes aparece o Padre Eterno e a Anunciação. Não, é a Anunciação. O Padre Eterno está representado, enfim, no momento em que o Espírito Santo desce sobre Maria e se dá a encarnação. Portanto, é toda uma única composição, aliás, muito bem imaginada, porque ela está à roda de todo o arco triunfal e, portanto, o anjo está de um lado, Maria está do outro, exatamente para percebermos a lógica da distribuição do episódio. E, aliás, nem sequer nos deve estranhar, porque às vezes a própria Anunciação apresenta-se dividida em dois painéis, não é? Um painel de um lado, outro painel do outro, e não é por isso que os fiéis não deixavam de entender a relação entre as duas partes da imagem. E é então também que surge o interior, as novas cenas, agora sim dedicadas a São Pedro, e que são novos episódios a acrescentar aos do retábulo, curiosamente, não é? E então quais são? São portanto, em primeiro lugar, Cristo e Pedro no lago Tiberíades, portanto, ou seja, quando Cristo testa, digamos assim, a fé de Pedro, e, portanto, evita que ele se afunde no meio do lago quando ele aparece a caminhar sobre as águas e os apóstolos, e Pedro, nomeadamente, sai também para caminhar, mas deixa-se, enfim, por dúvida, deixa-se cair e, portanto, Jesus o agarra. Depois a outra é a libertação de São Pedro. Pedro está preso 3 vezes na sua lenda e numa delas é um anjo que o vem libertar da prisão. E, portanto, é um dos temas, exatamente, é um anjo que o liberta da prisão, que o tira da prisão, que não é a prisão de Roma, curiosamente, é a prisão de Jerusalém. E, finalmente, temos a outra cena é a instituição da Igreja. Aí é que vemos, de facto, Pedro entregando a chave, a Jesus entregando as chaves a Pedro. Não há rebanho aqui, é só apenas a instituição da Igreja. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. E é interessante porque não estava no retábulo essa cena. Acho que, no fundo, os promotores do programa fresquista querem pôr nas paredes aquilo que eles acham que deveria ter ficado no retábulo, mas porque, ou por falta de dinheiro, ou porque não foi contratualizado assim, não ficou lá. E, finalmente, não esquecendo um aspecto que é fundamental na ideologia da Igreja da Contra-Reforma, que é a relação entre Pedro e Paulo como pilares da Igreja. E essa imagem é que está, hoje em dia, semi-mutilada por causa de ter-se aberto uma janela em épocas posteriores, muito provavelmente no século XVIII, mutilou essa parte do fresco em que vemos Pedro e Paulo como pilares da Igreja. Aliás, assegurarem uma edificação, portanto, como se fossem, de facto, os pilares, os contrafortes da própria Igreja. E, finalmente, ainda temos que contar esta intervenção agora no primeiro tramo, não é, desta nave, que é constituída por vários tramos, porque isto são arcos formeiros para sustentar a própria abóbada. Portanto, é uma das lógicas construtivas muito simples, porque na época manuelina, evidentemente que se teria utilizado aquele modelo mais corrente, que é o modelo da abóbada de nervuras, não é? Aqui era um modelo mais simples, no fundo era criar abóbadas de berço sustentadas por estes arcos formeiros e depois lá por fora, como vocês veem, grandes contrafortes
para sustentar, era uma forma mais primitiva, o que também revela que os pedreiros disponíveis não deveriam ser, enfim, foi contratado um mais sofisticado para fazer a capela-mor, mas depois aqui teve que se contentar, no fundo, com aquilo que haveria, com certeza, na região, e que eram pedreiros menos habituados à tradição da arquitetura gótico-manuelina, com a utilização de nervuras. E então esse primeiro tramo é decorado, agora sim, sem qualquer sombra de dúvida, em relação com a própria Anunciação, com 3 grandes episódios da vida de Cristo. E, portanto, Pedro está dentro da Capela-Mor, agora são os episódios de Cristo. Se calhar, provavelmente, haveria a intenção de continuar este modelo e então revestir toda a capela com sucessivos outros episódios que eventualmente, se calhar, nunca aconteceu. E então temos as tentações de Cristo, porque não vou dizer nada, porque a magnífica explicação que o Frei Bento Domingos deu das tentações está dada e, portanto, é de facto as tentações de Cristo. Do outro lado, Cristo e a Samaritana, portanto, é interessante porque é um abrir a mão, estender a mão aos outros, precisamente, não é? Aos outros, dali a resistência, daqui o estender a mão às outras comunidades, portanto, a todos os outros, a vocação universalista e, finalmente, a revelação do próprio Jesus como Filho de Deus através da sua transfiguração, não é? Em que ele aparece associado às figuras do Antigo Testamento, planando por sobre os discípulos cegos pela luz irradiante e, como vemos, eles deitados no chão e Jesus entre Moisés e Isaías, portanto, ou seja, em resplandecer, que é uma das manifestações da Santíssima Trindade, que depois recorrentemente aparecem na arte da Contra-Reforma com muita insistência, e aliás ainda no século XVI, esta insistência nas descidas do Espírito Santo, em momentos fulcrais, desde a Anunciação e o próprio Pentecostes até ao batismo e à transfiguração. São, por vezes, que é o caso de um retábulo do António Nogueira em Ferreira do Alentejo, em que as 4 descidas do Espírito Santo estão todas reunidas no mesmo retábulo, o que é muito raro, porque e também no retábulo da Trindade, mas aí, porque se tratava do retábulo para o Convento da Trindade, também se encontra. Ora, não terminaríamos aqui, porque evidentemente há mais intervenções de frescos, ou seja, há mais repinturas para atualizar na devoção este espaço, e é já no século XIX, no século XVIII, princípios do XIX, que estes 2 altares colaterais fingidos são pintados. Um com Nossa Senhora da Conceição, devoção que se tornou particularmente importante no nosso país a partir da Restauração, porque era a devoção particular da Casa de Bragança, e a Casa de Bragança quis estendê-la a todo o país. Portanto, há aqui uma aliança muito curiosa entre o poder político e o poder religioso, no sentido de espalhar uma devoção identitária, por assim dizer, não é? Identitária de uma casa reinante, mas que se torna depois identitária de um país também. Aliás, uma das grandes promotoras da devoção havia sido uma santa portuguesa, Santa Beatriz da Silva, e, portanto, era um dos temas. E, do outro lado, curiosamente, em contraponto à veneração a Pedro, a veneração a Paulo. Portanto, já não chegava o fresco do século XVII, de Pedro e Paulo, pilares da Igreja, aliás, mutilado pela abertura da janela. Em consequência disso, Pedro já estava no retábulo, então vamos pôr Paulo no altar colateral do lado da Epístola. E aqui ficou, exatamente, Paulo. Portanto, nos retábulos, aliás, cujo formato lembra muito os quadros das igrejas da Baixa Pombalina. Já repararam aquele modelo, exatamente? E, portanto, eu penso que isto também é 1780, mas também pode ir até 1810, enfim. Mas também ainda não acabariam as intervenções, porque temos este escaiolado todo aqui à volta, e essa é uma última grande intervenção, em 1903, com uma assinatura R, que foi identificada pelo saudoso Túlio Espanca, e que, digamos, dá uma uniformização àquilo que deveriam ser paredes aonde estavam, como a gente vê pelas janelas abertas, sucessivas intervenções de fresco decorativo do resto das paredes, e que, infelizmente, também entrou pelo altar fora, porque aquelas barras inferiores são já desta intervenção 1903, finalmente, não é? Enfim,
estamos a ver aqui uma constante desejo de fazer as paredes falarem. É muito importante essa questão, não é? Ou seja, não ter um espaço vazio, mas sim um espaço falante, não é? Um espaço que fala através da imagem. Aliás, essa é a grande tradição cristã desde a sua origem, não é? Enquanto que outras religiões do livro foram iconoclastas e não quiseram a imagem de maneira nenhuma e proibiram a imagem, interditaram a imagem, a religião cristã, sobretudo a partir de São João Damasceno, que tem esta ideia absolutamente fantástica, mas se Deus, na sua infinitude, se quis comprimir no finito de um corpo humano e dar-se a ver aos homens, nós temos toda a legitimidade em poder representá-lo. E não só a ele, mas à sua mãe e a todos aqueles que morreram na sua graça. Não é? E, portanto, esta justificação é toda a base para a iconografia cristã, que já existia antes de São João Damasceno, naturalmente, mas que a partir de então está justificada, confirmada e que segue até aos nossos dias. Portanto, e temos que ver que um pouco antes o Papa Gregório Magno tinha dito que para aqueles que não sabem ler as Sagradas Escrituras e que nem sequer dominam a língua em que elas estão escritas, naturalmente as imagens são o único modo em que eles podem ler nas paredes aquilo que não conseguem ler nas Sagradas Escrituras. Portanto, a imagem tem esse fator de informação, ilustração, formação, não é? Portanto, houve aqui, ao longo de séculos, um desejo de que esta igreja não fosse apenas um lugar despido pela sua própria arquitetura de grandes, fascínios arquitetónicos, ou escultóricos até, mas pelo contrário se transformasse num lugar falante, não é? Onde sucessivas mensagens diferentes foram sendo passadas. Há uma espécie de resistência iconográfica que é, no fundo, a imagem como um poder de informação, naturalmente, mas depois as mensagens que foram sendo transmitidas foram diferentes, efetivamente. E, inclusive, algumas taparam as outras, exatamente porque as anteriores ou já não diziam nada, ou então desejava-se claramente substituí-las por outras que eram mais de acordo com não só os sentimentos, mas sobretudo com as necessidades de normalização de uma determinada população. Bom, com isto me calo também e espero que tenha dado um pouco a história de toda da transformação deste espaço e que agora ela possa também ser devolvida a quem a visita. Portanto, a ideia agora, de facto, é na estratégia de musealização deste espaço, quando ela existir, que se possa dar a conhecer todo este universo e quem sabe se voltará para aqui o retábulo, exatamente, porque é uma pena no lugar onde ele está, não tem qualquer, sentido nem significado. Se a Igreja tiver condições para o voltar a albergar, eu penso que se calhar aqui será o lugar para se poder fazer toda a história que eu acabei de fazer e dela ser reatada. E, naturalmente, os trabalhos de conservação, porque, como vocês reparam, estes organismos precisam de ser cuidados, porque eles são organismos, de alguma maneira, e por isso mesmo não deixa de ser preocupante olharmos para alguns dos frescos e vermos que eles necessitam, têm patologias e que necessitam de ser intervencionados. Aí seria já a intervenção da Milene, exatamente, que está incumbida de fazer todo esse estudo de natureza material e de conservação para proceder ao restauro, mas penso que estamos a dar o primeiro passo, naturalmente, para que este espaço deixe de estar esquecido e passe a ser aquilo que ele é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes joias do património de Montemor, que também, ao mesmo tempo, nos permite compreender um pouco do seu passado e das vicissitudes desse passado. Muito obrigado.